eu sou Jéssica Scipione, seja muito bem-vinda ao universo das experiências exclusivas do feminino. Vamos continuar aquela conversa que a gente começou na semana passada sobre por onde andei, como cheguei até aqui, quem sou eu, quem é essa nova Jéssica de cabeça raspada, onde estou, para onde vou, muitas coisas para conversar e eu continuo super animada com essa volta. 2016, então, foi um ano que eu entendi que eu precisava trabalhar na base. Como assim? Eu saquei aquela máxima, sabe, da Marisa, de mulher para mulher. Eu saquei que eu precisava falar com as mulheres diretamente. Imagina eu, né, que vim do mundo jurídico. Para quem não sabe, eu sou formada em Direito. Sim, sou formada em Direito. Já fui uma bela advogada que andava de salto e não tinha nenhuma tatuagem, nem cabeça raspada, imagina. Muita gente, inclusive, me pergunta sobre essa transição que eu fiz do direito para doulagem, mas isso é uma história longa para um outro vídeo. Fato é que eu, como uma bela pisciana, no auge dos meus 17 anos, eu só sabia uma coisa, que eu queria mudar o mundo. E, por alguma razão, eu achava que o direito ia me ajudar a mudar o mundo. De certa forma, quando eu comecei a doular, eu ainda carregava esse idealismo muito forte em mim. Talvez, inclusive, aquela frase célebre do Michel Audin tenha me chamado para esse universo do parto e da gestação. Ele diz que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Imagina eu ouvindo isso, né? Meu Deus, é isso! Eu vou vestir minha capa de doula e eu vou mudar a forma de nascer. Nada como a experiência para me puxar de volta para a realidade e me mostrar que o buraco era muito mais embaixo. Com o tempo, né, depois de 2 anos atendendo mulheres, eu fui entendendo que não adiantava eu ficar brigando com o sistema e, ai meu Deus, vamos mudar a assistência. Sim, a gente precisa mudar a assistência, mas a gente precisa ser esperto para saber por onde fazer. E óbvio que cada pessoa que está nessa luta de mudar a assistência, de mudar a forma de nascer, tem as suas ferramentas. E eu estava descobrindo qual era a minha. Então eu entendi que a minha ferramenta para ajudar nesse movimento de mudança não era ficar brigando com o sistema, mas era falar individualmente com cada mulher, que isso seria muito mais eficiente. Então, 2017, que é, né, o tema desse vídeo, o que aconteceu em 2017, o que eu fiz? 2017 foi o grande ano que eu mergulhei a fundo nessa ideia de falar com as mulheres e de compartilhar tudo que eu já tinha aprendido com tantas mulheres, acompanhando gestações e partos. Então, em 2017, eu fiz muitos vídeos, quase todos os vídeos que você vê aqui no canal, eu fiz basicamente no ano de 2017. Ano de 2017, eu lembro assim, ó, que eu me enfiei dentro do meu quarto e eu produzi muito. Eu criei muito conteúdo, eu compartilhei muita coisa. Eu criei um Instagram, comecei daí depois ali em março, mais ou menos, a compartilhar também os vídeos, né? Além do no YouTube, comecei a compartilhar no Instagram também. Me dediquei profundamente à escrita do livro, então escrevi muito, muito, muito. Em junho, mais ou menos, eu terminei o livro, comecei a disponibilizar esse livro na internet. E aquela, né, aquela grande máxima de que o caminho se faz ao caminhar. Então, enquanto eu caminhava, eu fui entendendo também que para ajudar as mulheres a encontrarem o poder do próprio corpo, eu precisava antes encontrar e viver o poder do meu próprio corpo. Para não ficar simplesmente uma fala vazia, uma coisa que eu repito, mas que eu não vivo. Eu sempre procurei ser muito coerente em tudo que eu falo. Então, tudo que eu falo são coisas que eu vivo. Eu trago a fala a partir daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto, daquilo que está vivo em mim. Então eu comecei a sentir essa necessidade de me
entender mais e de me perceber melhor nesse corpo. Já fazia alguns anos que eu não tomava anticoncepcional, eu percebia o meu ciclo, mas eu ainda era muito dependente de saberes de fora, principalmente de aplicativos. Eu acompanhava o meu ciclo por aplicativo, então eu ainda tinha essa dependência. Parece que faltava para mim, tipo, um alinhavar, sabe? Algo que viesse costurar todos aqueles saberes que eu já tinha, acompanhando mulheres, percebendo o meu próprio corpo, mas parece que estava tudo meio solto. Foi nesse momento, né, da minha história aí pessoal, que surgiu no meu caminho a ginecologia natural. E a ginecologia natural simplesmente abriu um universo dentro de mim e mudou a minha forma de enxergar o mundo e o corpo feminino. Eu passei a me entender muito mais, então 2017 foi esse grande ano de compartilhar e de aprofundar os saberes do meu próprio corpo. Nesse caminho de aprofundamento dos meus próprios saberes, do meu entendimento sobre mim mesma, dessa leitura que eu podia fazer, eu fui percebendo que meu corpo falava comigo. Então eu fui desenvolvendo esse canal de comunicação com o meu próprio corpo. Obviamente que conforme eu ia descobrindo essas coisas sobre mim, como eu já estava na internet, como eu já estava no Instagram, aos poucos eu fui começando a compartilhar sobre isso também, sobre o que eu estava descobrindo, observando a mim mesma. E aí nesse caminhar, eu passei por uma experiência que foi muito marcante e que com certeza constitui essa nova Jéssica que vos fala. Que foi a seguinte experiência. Mariana Stock, fundadora da Prazerella, uma grande amiga e irmã, ela estava começando os trabalhos da Prazerella, nem existia a Casa Prazerella ainda, e ela estava fazendo essas palestras de empoderamento do prazer para mulheres em várias cidades, então ela foi para Londrina, a gente fez juntas ali essa formação, essa vivência para mulheres de empoderamento do prazer. E nesse momento, ela estava lá em Londrina, eu fiz uma sessão de terapia orgástica com a Mari. E esse foi um marco muito importante assim na minha história, foi uma experiência muito forte para mim. Eu sempre falo, quando eu falo da terapia orgástica, eu falo que a terapia orgástica é um parto de si mesma. Foi uma experiência que eu me vi vivenciando algo muito parecido que eu via as mulheres vivenciando, né? Eu não sou mãe, eu sou doula e não sou mãe. Então eu decidi me aprofundar no meu próprio corpo para ter mais propriedade para falar sobre o corpo feminino. E com certeza a terapia orgástica me levou para um outro patamar, porque eu senti e vivi sensações no meu corpo que eu nunca tinha sentido, que eu nunca tinha experienciado. E a terapia orgástica abriu algo em mim que nunca mais se fechou. Eu sinto como se tivesse aberto um canal de expressão e como se eu tivesse acessado realmente, através do meu corpo, uma potência que eu me lembro que a hora que eu saí da terapia, a minha sensação foi, cara, se o meu corpo é capaz de fazer isso que eu acabei de viver sozinho, sem precisar de ninguém, então eu posso fazer qualquer coisa. Foi uma experiência assim de muito poder, foi uma vivência mesmo do que a gente tanto fala de empoderamento. A gente vive normalmente isso muito no racional, né? No intelectual, nas reflexões, e a gente tem poucas experiências de empoderamento no corpo, e essa foi uma experiência muito importante, então, de poder. E como diz o grande Homem-Aranha, quanto maior o poder, maiores as responsabilidades. Então, junto com essa abertura que eu vivi em mim mesma, abriu-se um canal de potência. E, de repente, o meu caminho, né, a minha missão, ela começou a reverberar muito mais forte em mim, sabe? Tipo, bater na porta e falar, e aí, vamos expandir. Então,
No segundo semestre de 2017 eu comecei a sentir um grande movimento de expansão, tipo a vida assim me empurrando, ó, vai que você tem outras coisas pra fazer, tá chegando a hora de dar aquele voo e de sair do ninho. Eu sempre tive uma sensação em mim de que eu não ia ficar em Londrina pra sempre. Tanto que desde o começo que eu comecei, né, quando eu comecei a trabalhar como doula e quando eu comecei a compartilhar coisas na internet, uma das ideias que me moveram foi justamente essa. Eu preciso poder trabalhar com isso em qualquer lugar que eu tiver. Eu não posso sair de Londrina e daí ter que começar tudo de novo, porque começar a carreira de doula é muito difícil. Então eu já tinha isso, desde muito pequeno eu já tinha essa sensação que em algum momento eu ia sair de Londrina e parece que isso estava ficando cada vez mais forte, mas eu nunca imaginei, eu tinha essa sensação, mas eu nunca soube para onde ir. Eu não sabia exatamente, ai não, eu vou sair de Londrina e vou para tal lugar. Não, eu só tinha essa sensação e era uma coisa muito aberta. Então, a minha missão começou a ficar muito forte e começou a me exigir tomada de decisões que foram muito difíceis, mas que foram essenciais para eu estar aqui onde eu tô hoje também. Então, no final de 2017, eu decidi assumir mesmo minha carreira solo, então eu me despedi, me desvinculei da equipe doulas em Londrina, comecei a atender em Londrina sozinha. Sozinha não, né? Porque uma doula nunca trabalha sozinha. Mas eu comecei a trabalhar num esquema diferente, até então eu trabalhava em equipe, depois eu comecei então a trabalhar sozinha, Jéssica Scipione como doula, e eu tinha algumas doulas backup comigo. E me joguei então, morrendo de medo, várias coisas, foi o momento que eu joguei a minha cara no mundo mesmo, porque até então eu era doula, mas eu, digamos assim, eu tava ali respaldada por uma equipe. A partir do final de 2017, era eu por mim mesma, e eu lembro dessa sensação de, putz, agora não tem mais quem culpar. Todos os meus fracassos e todos os meus sucessos, eles dependem exclusivamente de mim mesma. Eu senti muito aquela coisa, sabe, de responsabilidade mesmo, de assumir a minha vida e encarar aquilo que eu queria viver de frente. No final desse ano de 2017, né, com essas decisões, é isso, você toma uma decisão na vida e você deixa muitas coisas para trás, mas ao mesmo tempo você abre espaço para outras coisas aparecerem. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, no final de 2017, eu tava com essa sensação de expansão, eu sentia isso muito forte em mim, de que em Londrina digamos que eu já estava consolidada dentro dessa carreira de doula. Eu já tinha bastante trabalho, eu já trabalhava bastante com os médicos que seguiam uma linha mais humanizada, as pessoas nos hospitais já me conheciam, já tinha... Se eu quisesse trabalhar em Londrina como doula, eu ia ficar de boa, eu ia conseguir me manter com isso, mas eu tenho um fogo no cu. Então, eu queria expandir mais, eu queria ter outras experiências, eu queria me conectar com pessoas que pensassem mais parecido comigo, que vissem a mesma coisa que eu via. Então, tudo isso borbulhando dentro de mim. Foi então que também numa conversa com a Mari, ela virou pra mim, do nada, eu tava contando, né, sobre esse processo de sair da equipe, de assumir essa carreira solo e de me colocar a cara no mundo mesmo. E aí ela virou pra mim e falou assim, amiga, você ainda vai morar em São Paulo. E quando ela me falou isso, eu falei assim, claro que não, jamais pensei em morar em São Paulo. Morar em São Paulo nunca esteve nos meus planos. Mas sabe quando alguém fala uma coisa e depois aquilo não sai mais da sua cabeça? Então, pela primeira vez, eu comecei a pensar nessa possibilidade. No final de 2017, aquilo ficou reverberando em mim, ecoando em mim, em São Paulo, talvez, será, por que não? Não tenho nada que me prende mais aqui em Londrina, já tinha, né, um certo movimento ali na internet que me permitia ir para São Paulo, já tinha várias mulheres que pediam para que eu estivesse em São Paulo. Então, no início de 2018, eu decidi que eu iria realmente me mudar para São Paulo e aí me jogar no mundo mesmo, sair de perto da minha família, sair totalmente da minha zona de conforto para ir para o mundo e para expandir
essa minha missão. Foi mais ou menos isso que aconteceu em 2017, então as principais coisas, né, o compartilhar do que eu já tinha acumulado de saber atendendo mulheres, a ginecologia natural como um grande pilar de expansão do meu trabalho, do meu servir, a terapia orgástica como um marco de acesso à minha potência e essa sementinha de expandir e de ir para São Paulo. No próximo vídeo, a gente continua essa conversa, vou contar um pouquinho do que aconteceu em 2018, que foi o ano que realmente eu parei de gravar vídeos, então eu vou explicar por que eu parei, o que aconteceu nesse tempo, 2018 e 2019 principalmente, que ficou muito difícil manter a regularidade e seguimos essa história, que ainda tem muita coisa aí que aconteceu nesses anos. Me conta, o que mais você quer saber? Como você passou esses anos aí que a gente ficou meio afastadas? Eu fiquei lá mais no Instagram, sumi um pouco do YouTube, mas eu quero saber o que você quer saber. Quais são as suas dúvidas de agora? O que você tá vivendo? Você tá grávida? Você não tá grávida? Você tá menstruando? Você não tá menstruando? Você quer saber sobre sua sexualidade? Enfim, o canal está aberto pra gente voltar a conversar. Um beijo, até o próximo vídeo.